Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live jovem. Bora lá, bora lá. Nós temos convidados muito especiais hoje. Nós convidamos os nossos amigos da igreja da CDO, o Lucas, a sua irmã Bianca, o Fred, a Natália, o seu irmão Gabriel. Vamos juntos, mais uma vez, louvar a Deus, agradecer, aprender mais um pouco da sua palavra. E, gente, tudo bem? Sim, tudo bem? É um prazer estar com o pessoal da Unida hoje, exaltar, louvar o nome do Senhor. Seja uma noite bem especial, seja uma bênção para todo mundo. E é isso aí. Então, vamos nos render agora em um momento de total reverência e adoração a Ele. Que o nosso louvor seja sincero, seja verdadeiro. Vocês estão ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo? Agora sim, Lucas, pode continuar. Tá, beleza. Então é isso, galera. Vamos lá. Eis-me aqui, prostrado outra vez, é tudo entregar, é tudo entregar. É tudo enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer
conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Amém. Glória a Deus. Tá dando para ouvir aí, né, gente? Que, ó, teve uma hora que deu um problema aqui, eu acho. É isso, ao vivo, né, Ao gente? vivo. Quem sabe faz ao vivo. Amém. Vamos declarar o quanto ele é lindo, o quão maravilhoso ele é. E nós estamos aqui para louvar e honrar o nome dele. Amém? Amém. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. E hoje nós podemos gritar que ele venceu. Amém? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo
Glória a Deus. Obrigado aí, Lucas e Bianca, pelo louvor maravilhoso. Agora eu quero passar a palavra para o Fred. Agora ele vai estar ministrando a palavra aí para a gente. Pode ativar o microfone aí, Fred. A palavra é sua. Paz, meus irmãos. Tranquilo aí? A gente já deu a paz aí para vocês, né? Mas é sempre bom a gente estar sempre conectado junto, né? Poxa, foi uma grande bênção a participação de vocês, dos jovens ali da Unida, né? No sábado passado, com a gente, foi uma baita descontração, foi muito bacana. A gente também teve o sorteio de um livro lá, e a menina da igreja de vocês ganhou uma figuraça lá, mandou depois um vídeo, foi muito legal. E a gente está muito feliz, né? Eu quero só dar um oi aqui para o meu querido amigo Lucas e a Bibi, né? Tô com saudade de vocês, gente. Deus abençoe. Vocês são muito importante para mim, importante para o reino. Logo, logo a gente vai estar de volta se vendo na igreja, né? A gente espera tudo isso aí passar, né? Estamos aí numa segunda fase dessa quarentena aí e está sendo bastante maluco, né? Se reconectar tudo digitalmente. É difícil, mas a gente consegue, a gente faz, né? E graças a Deus pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, por todas as ferramentas, pelo Zoom, para a gente poder fazer esses encontros. Quero dizer também para vocês que eu não estou só aqui no YouTube, né? Eu estou ao vivo aqui no nosso Instagram, aqui do @jumpcdo, então eu vou virar para vocês aqui e vou virar para o lado aqui também, para falar com essa turma aqui. Gente, tem algumas pessoas aqui me visualizando aqui no nosso Instagram. Tudo bem, seja bem-vindo mais uma vez, se você acabou de chegar. Eu estou aqui com os nossos irmãos da Unida CDO e a gente vai fazendo assim, eu vou olhando para cá, vou olhando para cá. Eu já trabalhei em TV, então eu sei como é que é o movimento de câmera, essa. Então, para mim, tá tudo bem, tá tranquilo, tá bom, gente? E deixa eu falar um negócio para vocês. É legal estar no YouTube, né? Porque eu acredito que a maioria dos irmãos estão lá no YouTube, né? A gente passou o link para eles, porque tem poucos irmãos aqui, mas fica aqui comigo se você quiser, tá bom? E é legal o YouTube, porque você pode falar aquele negocinho de se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, né? Isso é muito legal. Então faz isso aí se você tá aí, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Se você não é no nosso também, os nossos jovens aí, gente, pelo amor de Deus, CDO Play, Casa de Oração Play, vai lá e também se inscreve no nosso canal. Olha só que legal aqui. Recadinhos dados, meus queridos. Amém? Vamos para a palavra. Eu não sei quanto tempo eu tenho, tá bom? Mas eu queria, eu vou de cara dizer para vocês aí que essa mensagem é um pouco extensa, eu vou fazer o máximo aqui para que ela fique bem sucinta, para que todos nós possamos entender isso aí e que Deus possa falar com você, tá bom? Que Deus possa falar com os jovens da Unida, os jovens da Casa de Oração, porque juntos nós somos mais fortes, amém? Bom, vamos lá então, Brasil. Vou começar os trabalhos, hein? Eu sou bem descontraído aí, você que, né, já me conhece aí, né? Os jovens até passam vergonha às vezes comigo, sou meio tiozão, mas sou meio descontraído, né? Fiz 35 anos, segunda-feira, foi segunda? Eu sou tão na nóia assim, gente, pra vocês terem noção, que eu pensava que eu ia fazer 36, e eu fiz 35, tá ligado? Olha só como eu sou bem legal, né? Vamos lá, gente. Abra sua Bíblia aí, meu querido, em João 10, capítulo 10. Vou tomar o meu chá aqui. Bom, você que abriu aí, João 10, você que está no nosso YouTube, você que está no nosso... Oi, Bia, você está aqui no Instagram, você que está no nosso Instagram. Então, nós vamos ler aqui, gente, o João... Deixa eu pegar minha Bíblia também, eu estou viajando aqui, ó. João 10, do versículo 1 até o versículo 16. Nós vamos ler aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos ler então? Posso ler aí? Levanta a mãozinha aí se eu puder ler. E aí eu já começo a ler. Meu filho está gritando meu nome ali do outro lado da porta. Ele não me chama de pai, me chama de Det. Vamos lá. Então, João 10, versículo 1. Eu vou ler uma Bíblia de estudo aqui, porque ela está mais fácil. A outra que está com a linguagem atual não está por aqui. Enfim, eu não achei. Mas vamos nessa aqui mesmo, que ela é boa demais. Vamos lá, versículo 1. Em verdade vos digo,
Quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Versículo 5. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ela dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Versículo 9. Mas as ovelhas não os ouvirão. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O 12. Mas o que é mercenário, não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo arrebata e as dispersa. Versículo 13. Todo mundo entendendo aí? Belezinha? Versículo 13. O mercenário foge porque é mercenário. Não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Versículo 16 e último que a gente vai ler. Tendo ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, e as também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? É um pouco extenso, eu sei. A gente leu 16 versículos, mas João 10 tem 42 versículos, tá bom? E eu sei que provavelmente você já conhece essa passagem, você que está aqui no nosso Insta, no YouTube da Unida, você provavelmente já ouviu essa passagem, já ouviu essa pregação, mas ela tem um teor muito forte que tem muito a ver com nossos dias, muito a ver conosco, né? A palavra é totalmente atemporal, ela funciona em tempo e fora de tempo. Então, a gente sabe que essa passagem, ela é importante. Amém? Então, para a gente tentar entender o que está rolando aqui, o que acontece? Vamos explicar um pouco a questão do contexto dessa passagem, amém? Não sei se alguém está me chamando no WhatsApp aqui, mas agora não posso atender. Se quiser, fala aqui no grupo. Vamos entender o capítulo 9, primeiro, o que estava acontecendo, porque é importante a gente tentar traduzir a palavra de uma maneira mais genuína, mais, né, do jeito que tinha acontecido, para a gente poder explicar o que está rolando. No capítulo 9, gente, que é o anterior, né, no caso a gente leu 10, Jesus, ele cura um cego, e aquele cego é conhecido, né, de toda a galera ali. Então Jesus passa, olha aquele cego, faz aquele guspinho lá, pá, nos olhos do cego, fala: meu queridão, você quer ver? Beleza, agora vai se lavar no tanque de Siloé. E o camarada vai, lava, e aí o que acontece? Ele é curado, ele consegue enxergar. O cara era cego de nascença. E acontece uma discussão maluca nesse capítulo 9, se você ler, ele vai falar, os sacerdotes, os fariseus, os judeus ficaram malucos, porque Jesus passou ali e curou num sábado. Cara, esse cara é louco, curou num sábado. Não, peraí. Chamaram o maluco, chamaram o cara. Esse cara é cego mesmo? Cara, você era cego mesmo? E ele fala: não, eu era, desde nascença. Ah, não acredito em você, chama o seu pai. Chamaram os pais dele. Você é cego mesmo? Esse menino era cego. E aí, um rebuliço danado no capítulo 9, por causa dessa cura, né? É engraçado que o povo judeu podia ter ficado feliz porque ele foi curado, né? É engraçado isso. Mas não, eles ficaram preocupados porque Jesus tinha curado o cara num sábado. E por que Jesus curou num sábado? Por que eles ficaram tão malucos, como mostra no capítulo 9? Né? Que os rabinos ficaram doidos aí com essa situação.
porque justamente eles viviam debaixo de regras, né? Da outra vez que eu fui aí na Unida, eu cheguei até a falar lá de Gálatas 5, quando Paulo chama a atenção dos irmãos que tinham se convertido, né? Os judaizantes queriam ali tentar deixar eles falando que a salvação eles precisavam fazer as regras, seguir as regras judaicas, e não precisava, né? Jesus já tinha libertado eles, Cristo já tinha libertado eles, né? E Paulo estava chamando a atenção dele. E eu falei lá sobre, né, as 613 ordens que tem na Torá e regrinhas, né? Então eles viviam debaixo de algumas regras. E uma delas, né, a gente não sabe por quê, veio lá de trás, era não curar no sábado. Então eles seguiam à risca isso daí, né? E aí o que acontece? Tudo isso aconteceu no capítulo 9, né? E veio aqui para o capítulo 10. Então, o capítulo 9 termina aí com uma briga ferrenha desses rabinos, né? Desses sacerdotes, desses judeus, com Jesus. Como assim curou no sábado? E Jesus termina dando uma passagem para eles, dando uma palavra sobre que eles não iam entender essa passagem de Jesus. Eles não estavam entendendo essa cura, né? E aí a cura do cego, né? E o ensino que Jesus trazia, que representava que, na verdade, aqueles caras que não estavam entendendo aquilo, aqueles fariseus, eles eram os verdadeiros cegos, né? E aí vem o capítulo 10, que é o que a gente leu aqui. Jesus traz aqui uma reflexão e ele condena esses fariseus, né? E essa reflexão vem através de uma coisa muito comum, né? É muito comum na Palestina na época, né? Até hoje, mas muito comum naquela época, que era falar do pastor, falar de um cara que cuida das ovelhas. A Palestina sempre teve muito forte essa questão da plantação, da criação de animais, e o pastor era uma figura que acompanhava, né, desde o Velho Testamento a gente ouve, teve várias pessoas, Jacó foi pastor, Davi foi pastor, a galera era tudo pastorzeira. Então eles já estavam acostumados a ouvir, e Jesus ele usa essa história para falar com essas pessoas sobre isso. Ele traz aqui a reflexão através da historinha do pastor, né? E aí ele traz essa reflexão dizendo que ele é o pastor de Israel, né? E aquela galera toda, eles estavam sendo os falsos pastores, né? Os sacerdotes, né? Os mestres da lei ali no caso, né? Eles estavam sendo os falsos pastores. Então Jesus traz essa narrativa, né? Através da ilustração. Ele diz que ele foi enviado por Deus para conduzir, né, o rebanho dele, que são o povo de Israel ali, né? E aí ele traz essa historinha, né, que ele fala aqui, e a gente vai se atentar mesmo do 1 ao 16, tá bom? Eu estou vendo a minha cola aqui, meu sermão, olha só. Essa história toda, essa figura do pastor, ela tem uma outra base também, galerinha. E essa base é muito importante, né? A gente falar dessa base que está lá em Ezequiel 34. Eu não vou ler isso, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês o que tinha rolado lá, tá? Quase perto ali do exílio, prestes ao exílio de Israel para a Síria, Deus deu uma revelação para Ezequiel, tá? E essa revelação, ela era ferrenha, ela era forte, ela detonou ali os líderes de Israel, né? Sacerdotes, os juízes, os sacerdotes, inclusive o rei, que estava afastando todo mundo dos caminhos do Senhor, tinham virado as costas para o Senhor, estavam se rendendo a ídolos, estavam deixando essas coisas entrar, estavam desviando o povo ali, a atenção do povo, né? E é interessante que do 1 ao 10 de Ezequiel 34, eu não vou ler aqui, mas eu vou só dar um relato aqui. Ele repreende esses líderes, né? E ele fala lá, e veio a palavra do Senhor a mim dizendo, né? E aí Ezequiel manda a real mesmo, repreendendo os líderes, né? E a partir do 11, ele diz que vai vir um pastor, né? Mas Deus vai mandar um pastor para cuidar do seu rebanho, né? E no 23, ele fala que é mais ou menos isso. Suscitarei um pastor que é da descendência de Davi. Ele está fazendo uma referência messiânica aí, galera, a Davi, né? A descendência de Davi. Vai vir um da linhagem de Davi que vai ser o pastor de Israel, né? E aí, gente, o que é mais louco dessa história, que eu estava vendo aqui, é que esse dia chegou, né? Esse dia, deixa eu ver uma coisa aqui, tá tudo bem. Perdão aí, gente, vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Desculpa, eu saí da tela aqui. Então, gente, o que aconteceu aqui? Essa história de Lucas 10, do bom pastor, é justamente, mais ou menos, essa parada que estava acontecendo aqui que Ezequiel profetizou. Então, olha só que top isso. Oi, Biel, oi, Nath, tudo bem? Tô vendo vocês agora. Suave. Então, assim, gente, estava acontecendo ali a profecia de Ezequiel. Isso é incrível, realmente, porque a gente vê que a Bíblia ela se conecta, né, em vários aspectos. Né? Não importa se é o Velho Testamento, se é o Novo. Jesus veio para fazer, topou uma missão e veio, né? E essa missão reconectou a gente, né? Vamos lá. Mas, no geral, Jesus está... o que eu tentei dizer aqui para vocês, do capítulo 9 e o 10, é justamente para trazer essa narrativa aqui do que está acontecendo aqui, de Jesus ser o bom pastor, né? Dele fazer esse bem bolado aqui, esse relato, tá bom? Então, só para a gente recapitular, Jesus está comparando aqui os fariseus, os líderes religiosos, com aqueles maus pastores lá de Ezequiel, tá? E ele se pôs a falar, ele deu sinais como a cura do cego, e mesmo assim, esses caras não entenderam. E eles procuraram condenar Jesus pela cura no sábado, fazendo ele tentar confessar aí de uma maneira, dizer que ele é o Messias, né, para dizer que ele estava blasfemando para tentar matar ele, né? Mas aí no final do capítulo 10, você vai ver aí, se você ler até o final, você vai ver Jesus depois ele, dá um jeito de fugir, essa treta ainda rola mais um pouquinho, né? Jesus, depois do 16, a gente vai até só o 16, mas depois do 16, Jesus ainda condena essa galera, né? E ele mostra ali que ele é o bom pastor, e ele sai, né? E ele vai para depois do Jordão aí. Mas a gente vai aqui essa noite se atentar nessa base aqui que a gente trouxe, né? Que é do 1 ao 16, tá bom? Então a gente volta aqui para o versículo 1, gente, e a gente vai ver aqui ele falando assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Tá bom? Então Jesus está aqui, ele já está declarando, né? Aquele ladrão que, ele entra na surdina, é uma situação assim que o cara vem, de banda, assim, sabe? Ele vem aos poucos. Esse cara não entra pela porta. Jesus está já declarando de cara. Do 2 ao 4, tá todo mundo me entendendo aí? Tá tudo bem? Faz assim com a cabeça, pelo amor de Deus, só para eu ver que vocês estão vivos aí. Tá tudo bem? Legal, então tá bom. Então você que tá aqui no Instagram também, tá dando uma reconectada aí. Se você tiver aí, tá entendendo, eu vou até tirar a camisa que eu já fiquei até com calor. Se tiver tudo certo aí, dá um toque, tá bom? Deus abençoe vocês aí, um beijo. Deixa eu tomar um chá aqui rapidinho. Vamos seguir aqui, porque tem bastante coisa até o 16. Quem me mandou me chamar aqui para trazer a mensagem, que eu já... né? Vamos lá. Do 2 ao 4. Do 2 ao 4, Jesus fala sobre o pastor que entra pela porta e as ovelhas ouvem e conhecem a voz dele. E ele conduz essa galera. Então, olha só. Do 2. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora, todas que as lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então Jesus já está declarando aqui que ele entra pela porta da frente. Ele entra na nossa situação pela porta da frente, né? Ele não chega, ele chama a gente, né? Ele chama a gente pelo nome. O que é interessante também notar aqui, galerinha, nesses 3 versículos, é o seguinte. Jesus fala que ele entra, né, nesse curral e nesse aprisco, né? Antigamente, na Palestina também era uma coisa normal, habitual, à noite, os pastores, né, no fim da tarde, no fim da noite, colocarem as ovelhas num aprisco. E aí é um aprisco grandão, assim, um bagulho gigantão, não sei também, que eu não estava lá, mas tem esse aprisco. Vinha um pastor ali com umas 20 ovelhas, sei lá, 100 ovelhas, né? Colocava as ovelhas lá. Vinha outro pastor, colocava as ovelhas no mesmo lugar. Vinha outro pastor com 10, com 15, colocava no mesmo lugar. Vinha outro,
E aí as ovelhas ficavam todas juntas, né? No mesmo rebanho. E esse aprisco servia para o quê? Para proteger as ovelhas. Proteger do frio, do ladrão, né? Deixar elas protegidas. No dia seguinte, o pastor ia lá, chamava elas. Aquelas que eram ovelhas daquele pastor, seguiam elas. Aí vinha outro pastor. E aí a ovelha, beleza? Pai, senhor, vem para cá. Aí ela ia. Vem a outra. E as ovelhas iam seguindo cada um o seu pastor. E o pastor ia conduzindo cada um o seu rebanho, né? Então, percebe que na ilustração de Jesus aqui, ele deixa tudo meio categórico, assim, tudo ajustado para a situação que estava acontecendo ali, né? Era alguma coisa muito cotidiana de todos aqueles caras. Eles conheciam esse tipo de situação. Isso no 4, né? No 5, Jesus fala da voz estranha e que as ovelhas dele, mesmo estando naquele aprisco com um monte de ovelhas, elas vão fugir dessa voz e elas não vão atender, elas só vão atender a voz do seu pastor. Vamos lá no 5. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, né, a gente já está vendo aqui uma situação, Jesus falando aqui sobre as pessoas que vão seguir, né, a ele. No 6, fala que as pessoas não entenderam a parábola, né? Aqui a gente vê, mas Jesus propôs essa parábola e eles não entenderam o que ele dizia. A gente vê uma situação aqui de os caras ficarem coçando a cabeça, né? Ué, o que tá rolando? Eu não tô entendendo essa história que esse cara tá contando, né? E, de fato, gente, Jesus, ele trazia essas ilustrações, essas narrativas, e algumas pessoas não entendiam isso, né? A gente sabe que para os seus, né, para os seus discípulos, para os seus ali, Jesus depois ele explicava as parábolas, ele contava, mas muitas pessoas talvez ali ficavam meio que sem entender, e isso tinha um objetivo, né? Não seriam todos a entender, mas em outros evangelhos Jesus explica essas parábolas. Amém? Para os seus. Do versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 7 e 8, Jesus comenta que ele é a porta, e todos que vieram antes dele são ladrões, né? E a estes as suas ovelhas não vão ouvir. Vamos ler aqui, que eu li? O 7 e 8. Tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não a ouvirão. Então, né, ele já está dizendo aqui que mesmo esses caras vindo, chamando, gritando o nome delas, falando desse jeito, as ovelhas vão discernir, opa, esse cara não é o meu pastor, vamos para lá, né? Jesus comenta, e ele comenta também que ele é aquele que aquelas ovelhas vão dar ouvidos. Amém? No versículo 9, Jesus comenta que ele é a porta, e ele é a porta. Vamos ler aqui, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Então, ele está comentando que, nessa ilustração, nessa parábola, ele é essa porta. Ele é esse cara que veio e através dele, a gente, né, as ovelhas, no caso, vou falar a gente no final, as ovelhas, no caso, vão achar as pastagens, né, vão achar pastagens. Aqui, no versículo 6, ele tá justamente, desculpa, no versículo 9, ele está dizendo que ele é a porta, ou seja, aquele conjunto de regras legalistas, méritos para se obter salvação, não eram a porta. Aquilo eram só coisas aprimoradas ali para as pessoas seguirem, mas não era isso que ia obter salvação. Para a gente obter essa salvação, para as ovelhas terem esse pasto verdejante, né, poder comer nesse pasto, ficar em paz, elas teriam que acessar a porta, que era Jesus. Ele está dizendo isso no 9. Vamos para o 10, e a gente já vai, o 10 já está show de bola, já estamos fechando aqui, a gente vai falar mais algumas coisas. Vamos lá para o 10. 10 e 11, Jesus faz um contraste do que o ladrão dá e do que Jesus dá. Amém? Vamos ver aqui? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Aí Jesus já manda logo de novo aqui a chablaus, né? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
Então, Jesus, ele está dizendo para a gente aqui, deixa eu ver o que eu li aqui, que eu me perdi já. Calma aí. Ah, tá, ele faz esse contraste. Então, ele está dizendo que essa vida que ele pode dar não é, né? Muitas pessoas falam que é muito dinheiro, né? Essas paradas aí. Não, vou ficar rico, né? Não, Deus vai me fazer prosperão. Mas ele não está falando disso aqui, né? A gente jovem assim, né? Vocês jovens, eu já sou um pouco mais velho. A gente precisa entender que não é só isso o reino de Deus, né? Ele está falando da vida eterna. Ele está falando da vida com Cristo. Uma vida que pós essa vida aqui, né? Olha, se você me acessar, você vai achar pastagem. Essa pastagem, né, essa abundância, né, não é abundância de dinheiro. Claro que se você, né, quiser ter dinheiro, você pode fazer uns investimentos, seguir a Natália Arcuri, vai lá, faz um bem bolado, né? Faz aí alguma coisa da tua vida, né? Vai vender alguma coisa, né? Aí você pode, não tem problema nenhum. Mas o que ele está falando aqui é da vida eterna, tá bom? Vamos lá para esse pensamento. Boa noite quem está entrando no Insta, tem 5 pessoas aqui. Tá, o pessoal está entendendo no lance do YouTube, né? Tá indo para lá, Deus abençoe. E vamos lá, gente. Vamos para o versículo 12 e 13, tá bom? No 12 e 13 ele fala do que não se importa de verdade com as ovelhas, né? Vamos lá, vamos ler essa parada aqui. Mas o que é mercenário, não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo, o que ele faz? Arrebata as ovelhas e as dispersa, né? Eu li o 12 e 13? Isso. Então Jesus está falando aqui daquele tipo de ajudante, de pastor, né? Não a figura do pastor, mas, né, o que cuida das ovelhas aqui em si na história, que, se ele não se importa, não se preocupa, na hora que vir a primeira treta, na hora que vir o primeiro urso, o primeiro leão, ele vai correr. E as ovelhas vão ficar lá dispersas, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Amém? Eles não cuidam das ovelhas de verdade. No 14 e no 15, Jesus fala de todo o amor que ele tem para as ovelhas. Ele as conhece e ele tem um plano para essas ovelhas, né? Então vamos ler aqui o 14 e o 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim, é isso mesmo? Eu tô no... é verdade. O 14 e 15. Aí o 15 agora. E elas me conhecem. O 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, né? Jesus está deixando aqui já para a gente escancarado que ele tem um plano para essas ovelhas, né? Ele quer vir lá, chamar elas no aprisco. Vem cá, gente, vamos lá. E aí traz essas ovelhas, vai de frente dessas ovelhas e conduz elas, né? Ele tem um plano para a gente. Ele tem um plano para essas ovelhas. Ele está deixando isso claro aqui. E o 16, olha que legal, versículo 16. Tendo ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Gente, Jesus está falando aqui, no versículo 16, de nós, dos BR, dos ocidental, dos gentios. Mano, do Blanca do Street Fighter, ele é brasileiro, você sabia? Pois é. Cara, tá falando disso. Tá falando dos ocidentais, dos outros povos, né? E a gente sabe que depois dos discípulos veio Paulo, veio tantos outros que levaram essa mensagem que se estendeu para o mundo e chegou aqui em nós, nos índios, chegou em nós, né? Isso é legal demais, né? Ele está falando que tem outros povos, tem outras ovelhas, que né, não são desse aprisco. Olha só, eu tenho outras aqui que não estão aqui com essas. E aí, isso aqui, eu imagino que para estourar a cabeça desses fariseus que não estavam entendendo, falou, não, peraí, o cara tá falando dos não-judeus, mano, você tá louco, né? E não é possível o cara falar isso. Então esse cara não é de Deus mesmo, né? Aí depois vocês veem que continua, né? Toda essa história aqui continua. Que Jesus traz aqui para nós, né? Propondo essa parábola, falando que ele é o bom pastor, falando que, né? Trazendo essa profecia lá de Ezequiel, né? Para essa turma aqui, é justamente esse background que ele traz de lá de trás, mas que vai funcionar nos nossos dias hoje, né?
Jesus traz esses contrastes para nós. Deixa eu ler aqui, deixa eu tomar um chá, peraí. Eu falo demais, é zoado. Isso aí eu não sei o quanto tá. Mas que essa palavra penetre no seu coração, amém? Esse contraste que Jesus traz, queria que você pensasse aí comigo, tá bom? O pastor que entra pela porta, né? O bom pastor representa Jesus nessa ilustração. O aprisco onde as ovelhas estão. Esse aprisco, esse lugar, esse curral, representa a nossa vida, representa onde a gente vive, o mundo, onde nós estamos, o nosso ambiente, tá bom? Os líderes que isso mesmo. Os líderes que perseguiam Jesus, o ladrão que não entra pela porta, representa o mundo, representa as coisas que nos afastam de Deus, representa tudo aquilo que tem tirado a gente dessa graça, de viver essa graça de Deus, né? Ouvir o pastor representa a sua igreja, representa o seu ministério, representa o seu pastor, representa aquele que te ensina, aquele que te orienta, né? E fugir da voz estranha representa o que você pode até estar nesse aprisco com várias ovelhas, né? Mas você não é como elas. Você é diferente. Você tem um pastor que te acompanha, que te segue. Reconhecer a voz do pastor representa que você está e você é do Senhor. Representa que ele está te chamando para caminhar com ele. Pode até você não entender a voz na hora ali, né? Mas você sabe discernir a voz. Você sabe discernir a voz do pastor que te chama. E aí você consegue discernir essa voz. E aí você consegue caminhar com ele, né? Nós somos o rebanho de Cristo. E necessariamente, gente, trazendo aqui, finalizando o 16, a gente traz uma reflexãozinha, né? Que voz a gente está escutando, né? A gente está nesse grande aprisco, planetaço, terra, muita loucura, né? Aqui, tudo que você pode imaginar nessa terra, né? Se eu falar aqui as coisas que tem aqui, gente, só Jesus. Que voz a gente está escutando, né? A voz de qual pastor, né? Que está aí nesse aprisco. E eu vou trazer aqui uma experiência pessoal que eu tive, né? Com algo assim. Minha mãe foi para a igreja em 98. Era uma criança ainda. Não queria saber de nada, moleque, de tudo, né? Só queria ficar brincando de lutinha, né? Apesar de pequeno, eu sempre muito, muito folgado. E aí eu brincava de lutinha e tal, e na igreja também. Não queria saber de nada. Depois de um determinado tempo, a minha mãe foi para um outro ministério, e aí a gente, né, eu e minha irmã pequenos, acompanhamos ela, né? E eu fiquei muito tempo nesse ministério, e era uma igreja bem pentecostal, assim, sabe? Tipo, quem já assistiu o Tigre e o Dragão, né, sabe do que eu tô falando, a galera voava assim no culto. Então como que era o culto, né? Não tô falando mal aqui não, gente, tô apenas dizendo aqui uma experiência pessoal. A turma tinha 5 minutos de louvor e tinha 5 minutos de palavra, e o resto era só, mano, o Tigre e o Dragão. A galera voava, você tinha que meio que passar assim, e era assim o reteté a todo momento, né? E o que era engraçado, gente? Eu sei que parece engraçado, mas a igreja ficava numa rua de muitas faculdades. Tinha um aglomerado de faculdades, né? Na época eu não fazia faculdade, estava na adolescência, uma fase de adolescência, assim, né? Já estava entendendo melhor as coisas. E o que aconteceu ali? A galera fazia muito clamor e tal, e pedia os dons, e aí, a galera nem começava a orar, já começava a rodar, e eu não tinha isso, né? Aí, nesse dia, eu tava tocando violão no meio da roda, assim, eu tô tocando o famoso sol e ré, né? Mandando um sol e ré bem de leve, né? São as duas únicas notas que eu conheço. Tem muita música que é só sol e ré. Aí eu toco assim. Então eu tava lá tocando e tal. E aí cada um que tava naquela roda, tinha umas 30 pessoas, orava no momento. E a oração era destinada, era direcionada aos dons espirituais.
quero falar em línguas, quero voar também, quero rodar, quero ser o peão da casa própria, quero fazer isso. E todas as orações eram destinadas a isso. Quando chegou na minha vez, eu não estava no meio da roda, eu estava, né, emparelhado assim com a roda, com o violão e tal, tocando. E eu fui tocado, naquele momento, a orar pelos jovens daquelas faculdades. Aquela rua, ali na Zona Sul, muitas vezes a gente chegava para o culto e aqueles jovens estavam sentados no chão, fumando maconha, bêbados. Meu irmão, eu fui daquela igreja há muitos anos, passei ali muitas vezes, nunca falei com ninguém. E aí naquele momento eu fui tocado a orar, e eu comecei a orar, tocando meu sol e ré. Senhor, olha por esses jovens dessa rua, que a gente possa fazer alguma coisa por esses caras. Não permita mais que esses caras fiquem aqui jogados. Senhor, a tua igreja precisa fazer alguma coisa. E na oração eu comecei ali a pôr meu Deus do céu, precisa fazer alguma coisa. Senhor, olha por essas pessoas, pelo amor de Deus, olha, eu nunca falei com ninguém aqui, ninguém nunca dessa igreja nunca falou com esses caras. Daqui a pouco eu tava de olho fechado, né? Firmão na oração ali. Eu percebi que a oração começou a afastar. O amém, Senhor, a concordância começou a ficar longe. Aí eu falei, rapaz, acho que eu tô voando. Acho que eu planei assim, né? Aí quando eu abri os olhos, o pessoal fez uma outra roda e me deixou sozinho, com o violão. Naquele momento. E aí eu comecei a entender que eu estava indo para um outro nível. Não, né? Não que eu vou ser mais que ninguém. Eu estava numa concordância diferente. E aí eu comecei, né? Eu comecei a ver outras coisas, né? Nesse meio tempo eu conheci a Jocum, que é uma junta missionária de um monte de jovens, que eles são missionários no mundo inteiro. Eu fiz vários trabalhos com alguns deles da Jocum, né? Fiz parte de uma missão aqui em São Paulo que ajudava, que era um braço direito da Jocum, fazer vários evangelismos, e eu comecei a caminhar com esse pessoal. Não sabia o que era reforma protestante. Para mim, reforma era reforma de igreja mesmo, pôr azulejo novo, né, deixar a igreja mais bonita. Não sabia nada dessas coisas. E aí eu comecei a ver o evangelho de uma maneira diferente. Né? Eu entendi que aquilo ali, né, não foi uma voz que falou comigo, né, não apareceu Deus, fede agora. Não aconteceu isso. Mas eu fui tocado a orar por aquelas pessoas. E aquela oração lá, sei lá, 2000 e tanto, me trouxe até aqui. Me trouxe para a casa de oração. Eu comecei a conhecer mais a Bíblia, a entender mais um pouco por que aconteciam as coisas, né? Tentar entender mais isso e do jeito que Deus falava, né? E eu entendi que ali também, né, era ouvir a voz de Deus, aquela situação, porque me fez começar a querer entender mais a Bíblia. Até então eu não queria entender, eu estava ali na igreja, e talvez se eu não tivesse entendido isso, talvez se eu não tivesse ficado chocado com aquela situação e fosse levado a orar por aqueles jovens, eu talvez não estaria aqui hoje, né? E aí muita gente pergunta, mas como é que eu vou ouvir a voz do pastor? Meu irmão, talvez você não vai ouvir nada, mas palavra. Você precisa começar a ler a palavra. Jovem da casa de oração, jovem da Igreja Unida, você precisa começar a ler a Bíblia. A Bíblia tem as respostas para você. Na Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui está toda a voz de Deus. É através dela. E aí você vai, em um momento ou outro, você vai se sentir tocado por orar por alguém. Em algum momento ou outro, porque você vai estar conectado com essa palavra. Amém? Tem uma outra situação, vou tentar falar rapidinho. Um cara que eu conheço, muito fera assim, eu já falei dele na igreja, ele tem inclusive eu estava ouvindo uma live dele hoje, ele é um pastor aqui de São Paulo, ele tem um ministério underground, é um ministério que cuida só de metaleiros, e esse cara fez parte assim, da minha vida durante a minha infância, nessa primeira igreja que a gente participou, eu e minha mãe e tal. Esse cara, ele era de uma igreja mais tradicional, e ele era do coral, calça social, camisa social, cantava no coral. Aleluia! Meu, clima coral que vocês já conhecem. Nunca teve contato com metaleiro, com rock, com nada disso. E esse cara, ele um dia, em sonho, ele teve um sonho de uma voz de trovão.
Ele teve um sonho e ele começou a ouvir um som gutural. E ele começou no sonho a ver pessoas de roupas pretas, né? E começou a ouvir uma coisa que ele nunca tinha contato. E aí ele começou a buscar na palavra, começou, que negócio está acontecendo aqui? Deixa eu entender isso melhor. E foi vendo o que estava acontecendo. E Deus foi falando com ele que ele tinha um chamado diferente, usando pessoas, usando a palavra, para que ele pudesse ter um chamado diferente na vida dele. E esse cara, um dia ele foi na Galeria do Rock e ele viu aquilo tudo, e aí Deus foi falando com ele no coração dele, que ele tinha um chamado para buscar aqueles jovens, aquelas pessoas específicas. Meu irmão, esse cara hoje ele é um pastor, tem uma banda que vai o mundo inteiro, e ele tem death metal, né? Um negócio bem mais aquele som com farofa na boca, não é nada que a gente está acostumado. E esse cara ele evangeliza através disso. E ele tem várias igrejas aqui no Brasil, né? Tem a principal aqui em São Paulo que cuida dessa galera. É uma turma que ninguém quer contato, uma turma que fica o dia inteiro trancada no quarto, como ele mesmo disse, ouvindo som depressivo, se cortando, mas Deus tem um propósito. E se ele não tivesse ouvido aquela voz, se ele tivesse com medo, achando que aquele negócio era que trovão o quê? Não quero não. Talvez essa turma toda que ele tem hoje não estaria com ele. Então, às vezes, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do seu pastor é isso. Amém? Qual é a voz que nós temos escutado? Esse é o momento, gente. A gente fica pensando nesse negócio de ouvir a voz de Deus. E Jesus estava ali naquela narrativa toda dizendo que ele tinha as ovelhas, que ele ia chamar e que essas ovelhas iam reconhecer a sua voz, iam sair e não iam dar ouvidos para aquela voz daquelas outras situações. Eu faço esse convite para você que está vendo essa live aí. Você da Igreja Unida, você jovem, você adolescente, você da casa de oração, você jovem, você adolescente, você velho, vovô, titia, papagaio. Meu irmão, escute a voz de Deus. Talvez a voz de Deus seja esse momento aqui para você. Ele está te chamando, seu pastor está te chamando, para que você saia do aprisco, para que você saia, abandone essas coisas, essas práticas que você está tendo, eu não sei o que pode ser, mas que você abandone isso nesse momento, que você venha ouvir a voz de Jesus. Ele te escolheu, ele nos escolheu. E se você tem dúvida disso, então, cara, você está aqui nessa live. Parabéns, você é o escolhido. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao clube. Você está no nosso clube. Meu irmão, você também é uma ovelha do pastor Jesus. Então, abra o seu coração. Abra os seus ouvidos. Tudo isso que você está escutando até agora, que não provém de Deus, o que você está fazendo nessa quarentena, as coisas que têm vindo de fora e têm invadido a sua mente, e tem, meu irmão, Jesus está te chamando para ouvir a voz dele agora. Jesus, ele quer isso. Amém? Então, eu convido você que está aí para escutar a voz de Deus, né? A Bíblia fala muito lá do Velho Testamento. O Velho Testamento tem muitas quebras de aliança, o povo se virava contra Deus, aí Deus mandava um para ajudar, aí o povo ia para idolatria, aí o povo fazia bezerro, aí o povo fazia todas essas coisas. E Deus sempre tinha um remanescente fiel ali. E Romanos 5 fala Romanos 11 fala do remanescente fiel. Meu irmão, nós somos essa ovelha, nós somos o remanescente fiel. Você aí da Unida, você aqui da casa de oração, nós somos os remanescentes fiéis. Você é ovelha, você tem um pastor e ele te convida para ouvir a voz dele, para caminhar com ele, porque ele tem pastos verdejantes para você, ele tem vida eterna. Amém? Discirna a voz do seu pastor. Eu não sei quanto tempo eu me alonguei aqui, enfim, o negócio fica com 5 páginas aqui, mas essa é a mensagem que eu tinha para o seu coração, meu irmão. Se dobre diante de Deus, e é Ele que vai fazer a obra na sua vida. Eu acho que essa live aqui é um momento dele estar te chamando, ele estar te convidando para que você ouça a voz dele. Amém? E é isso. É isso mesmo? Isso aí. Deus abençoe, gente. Amém. Muito obrigado, Fred. Ótima palavra. Obrigado. Só para ressaltar, depois para a gente poder estar fixando melhor ainda essa palavra, quando acabar a live, todo mundo assistindo o filme do Dragão lá. Amém. Quero agora
iniciar a parte da nossa oração, né? Onde nós vamos estar entregando os pedidos, tudo mais. Eu quero fazer um pouco diferente do que a gente combinou, né? Eu vou passar a parte da oração agora com Biel e Cabá, e depois a gente termina finalizando com os louvores com a Nath e com o Gabriel. Então, eu vou passar agora para a Isa, e aí ela pode começar a parte da oração. Amém. Que possamos ouvir a voz do Senhor na nossa vida, né, no nosso coração. E agora eu quero clamar pela vida daqueles que estão perdendo entes queridos, estão perdendo pessoas próximas, pessoas queridas, que amam, que gostam, que conhecem. Infelizmente, né, essa doença, esse vírus está levando muita gente perto de nós que convivemos. E eu quero clamar pela vida dessas pessoas. Vamos lá. Senhor, primeiramente, quero agradecer por ter cuidado de nós até aqui, por estarmos nessa live, Senhor, por cada detalhe, por podermos levar a sua palavra às outras pessoas, Senhor, a pessoas até que nem conheciam ela, e por estar nos alimentando com ela todos os dias. E quero pedir, Senhor, que o Senhor leve conforto, que o Senhor leve paz, Senhor, leve carinho ao coração daqueles que estão perdendo seus entes queridos, Senhor, que eles possam se sentir confortados pelo teu amor, pela tua paz, Senhor, que o Senhor possa acolher, Senhor, o coração deles, que eles possam entender, Senhor, que o Senhor está com eles, que o Senhor está cuidando de cada detalhe, que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que você cuide dos seus filhos, Senhor, daqueles que te clamam, e aqueles que estão lutando, Senhor, todos os dias, Senhor, contra esse mundo, Senhor, que está trazendo tanta depressão, tanta doença, tanta coisa ruim, e o Senhor é o nosso refúgio, e que isso possa ser claro, Senhor, possa ficar claro nas nossas vidas, Senhor, no nosso coração, na nossa alma, Senhor, na nossa mente. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Oi, gente, estão ouvindo? Fechou, então. Vai falar uma coisa? Vou. Então, galera, tudo bem? A gente está se encaminhando aí para 70 dias de quarentena, uns mais, outros menos. E eu vejo muita gente reclamando, né? E eu vi muita gente reclamando antes da quarentena também. Nesse louvor a gente vai falar que essa casa é a casa de Deus, é a casa de Jesus, e Ele habita em nós. Que por tudo que você tem enfrentado nesses 70 dias sozinho na sua casa, você possa saber que tem uma igreja por trás, cuidando, zelando de você. Você tem amigos, você tem família, você tem um Deus que morreu na cruz, você tem tudo, exatamente tudo, aí. Amém? Basta se ajoelhar e pedir socorro. Amém. Amém. Seja Bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Enche este lugar, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Espera aí que eu tô pegando a letra aqui. Vamos lá. Esqueci a batida. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu os meus pecados. Ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei a glória ao meu Jesus, que vive está. Que Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele Vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem Sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Gente, queria dizer que eu sou iniciante no ukulele aqui. A gente tinha ensaiado e deu um pouco errado, mas deu certo. O que importa é a adoração. Amém. Amém. Maravilhoso, tava top. Amém. Bom, chegamos ao final, pessoal. Queria agradecer a todos vocês que estão assistindo, que estão nos vendo aí da Unida e da CDO. Queria agradecer a companhia do pessoal ter aceito o nosso convite, aí do Fred, do Lucas, todo o pessoal da CDO, a Bia, a Nath e o Gabriel. Muito obrigado por todos vocês terem aceitado esse desafio e estado aqui conosco. Também quero agradecer a Isa e o Biel também, que estão aqui presentes, e o André, que está aí nos bastidores, só cuidando aí para que... Obrigado, gente. Não deixem de curtir e compartilhar o nosso YouTube, a Unida Vila Carrão, e também o da CDO. É CDO Play, né? Isso, gente? Isso. Acho que é. Adoração Play. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos e obrigado. Tchau, beijo. Tchau. Obrigado.